Oi, oi pessoal, eu sou a Natália e este é o canal Leitura por Amor. Hoje nós vamos falar sobre o conto Conversa de Bois, do livro Sagarana. Esse é mais um conto cobrado pela FUVEST, pertence ao livro Sagarana, e se você ainda não viu a lista de obras de leitura obrigatória da FUVEST, vou deixar o link aqui nos cards e na descrição. O conto começa com um tal de Manuel Timborna falando que os animais pensam e falam sim, principalmente os bois. E para provar que isso é verdade, ele vai contar uma história para o narrador. Uma história na qual os bois têm a capacidade de pensar. Mas o Manuel Timborna não presenciou essa história não, gente. Quem contou para ele foi um animalzinho, foi uma irara chamada Risoleta. Foi essa irara Risoleta que presenciou tudo que ele vai dizer e contou para ele, e agora ele está contando para o narrador. No interior de Minas Gerais, um carro de bois, puxado por 6 bois, fazia o seu caminho com um menino Tiãozinho à frente. Esse menino estava triste. Vamos conhecer os 6 bois que puxam o carro, 2 a 2. Capitão e Brabagato, Dançador e Brilhante, Realejo e Canindé. Esses são os nomes dos bois. Ah, e como é que foi que o Manuel Timborna ficou sabendo dessa história? Um dia ele estava descansando ali na sombra do jatobá, quando esse bichinho, essa irara Risoleta, veio encher seu saco. O que o Manuel Timborna fez? Prendeu o bichinho e disse que enquanto não contasse toda a história, não ganharia sua liberdade de volta. Voltando para a história então. Somos apresentados a um outro personagem, o Agenor Soronho, um homem muito mau, que era o carreiro e judiava dos bois durante a viagem, ficava cutucando os bois, maltratando-os. Os bois começam a conversar entre si, só que, claro, os humanos não sabem o que os bois estão conversando. Essa é uma conversa entre eles. Eles começam a falar que os bois são especiais, principalmente os bois que puxam carros. Ou seja, principalmente aqueles que não são alimentados para o abate. Os bois que são alimentados para o abate nem teriam, segundo eles, a consciência de que são bois. Esses animais veem os homens como inimigos, os humanos nem deveriam existir. Então começam a lembrar de casos de bois que venceram os humanos. Seguindo viagem, o Agenor Soronho encontra alguns viajantes e conta a eles que estão carregando ali naquele carro de bois, além de rapaduras pretas, um defunto. Esse defunto, gente, é o pai do menino Tiãozinho. É por isso que ele está tão triste. E o pior é que o morto está ali, solto no carro, indo de um lado para o outro, sem nenhuma proteção, numa situação precária. Os bois voltam a conversar e chegam a uma outra conclusão. Apenas os bois que dirigem carros de bois é que conseguem pensar como os homens. Mas isso não era muito positivo não, pois os tirava de sua verdadeira natureza. Ou seja, eles enxergavam várias coisas negativas, como a pressa, a tristeza, o medo, apesar de também verem o que era positivo: grama, água fresca, sombra, o precioso capim. Continuando com a viagem, o Agenor Soronho vai cutucando os bois, ferroando os bois e, pasmem, vai tirando o sarro do Tiãozinho porque o seu pai morreu. O Tiãozinho então se lembra de seu pai na cama, entrevado há anos, cego, e sua mãe, ainda moça e bonita, dando bola para o Agenor Soronho, que já sustentava a casa há um tempo.
Tiãozinho se lembra de ver as lágrimas escorrerem dos olhos de seu pai. Para piorar, o que provavelmente aconteceria nesse momento, Agenor Soronho provavelmente seria seu padrasto. Tudo o que o Tiãozinho não queria. Como seria bom se tudo fosse diferente. O menino pensa então que quando crescer ele gostaria de se vingar desse Agenor Soronho, desse homem maldoso. Voltando para os bois, eles vão se lembrar do caso do boi Rodapião, que de tanto ficar junto dos homens, começou a pensar como eles. Ao pensar, esse boi Rodapião almeja encontrar um lugar onde seja fácil ter bebida, água e pastar tranquilamente. Então, um dia, quando ele foi levado para pastar no morro, ele viu esse lugar que provavelmente seria o ideal, com árvores, provavelmente com água, e começou a subir o morro em direção a esse lugar. Mas não é que o boi Rodapião se desequilibra e morre? Isso mesmo, o boi Rodapião não teve sucesso. Morreu em sua tentativa de encontrar um lugar ideal para viver. Tiãozinho pensa que seria ótimo se o morto fosse Agenor Soronho e não seu pai. Continuando com a viagem, eles encontram com um carro de bois que despencou do barranco. Despencou, na verdade, da ladeira que havia ali à frente. E o Agenor Soronho vai conversar com um homem que guiava esse carro. O nome desse homem era João Bala e ele tenta justificar o acidente com vários porquês, de várias maneiras. O Agenor Soronho não está interessado nos porquês, está interessado em mostrar que ele consegue fazer aquilo muito melhor. Esse João Bala diz que só está salvo por causa dos bois. Se não fossem por eles, a tragédia teria sido maior. Mas o Agenor Soronho não está interessado no nhenhenhé e nos porquês do João Bala, não. Ele quer mostrar que ele é o melhor condutor. Para isso, o Agenor Soronho, com braveza, guia os seus bois ali pela ladeira para se mostrar o bonzão. E seguimos viagem. Os bois percebem que depois de um tempo o Agenor Soronho está dormindo ali no carro e o Tiãozinho está parecendo um sonâmbulo. Aí, de repente, o boi capitão vai incorporando os pensamentos do menino, vai compartilhando os pensamentos do menino, que pensava em quê? Pensava na morte do Agenor Soronho, pensava em vingança. Mais especificamente, pensava que Agenor Soronho podia ser derrubado do carro e morrer. Os outros bois começam a compartilhar esse pensamento também, os pensamentos do boi capitão, que está pensando como o menino Tiãozinho. Gente, não é que os bois colocam esse plano em ação, derrubam o Agenor Soronho e o carro passa exatamente por cima do pescoço desse homem. Tiãozinho olha aquilo e não acredita no que vê. Agenor Soronho estava mortinho da Silva, assim como ele tinha planejado. Mas, meu Deus, o menino não fez nada. Ele se sente culpado, se lembra de que estava sonhando acordado. Chegam nesse momento outros homens que veem o desastre e acabam confortando o menino, como se ele lamentasse a morte do Agenor Soronho, né? E é assim que agora nós tínhamos 2 defuntos na viagem. E essa foi a história que a Irara Risoleta contou a Manoel Timborna. Esse é o penúltimo conto do livro Sagarana. Sempre que vocês lerem Guimarães Rosa, fiquem muito atentos à linguagem utilizada por ele, porque ele cria muitas palavras, então há vários neologismos dentro do texto. O mais trabalhoso do Guimarães Rosa é a linguagem, e ele é famoso por fazer esse trabalho com ela. Bom, é isso, pessoal. Não deixem de se inscrever no nosso canal para não perderem nenhuma dica de redação, livro de vestibular ou dica de leitura. Até a próxima. Tchau!